Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 16 de janeiro. Hoje é terça-feira, estamos na segunda semana do tempo comum. Somos convidados, amados irmãos e irmãs, a seguir nosso Senhor Jesus Cristo, a estar com nosso Divino Mestre, a ouvir o que Ele nos ensina e procurar, amados irmãos e irmãs, crescer no amor e na fé com a vida em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido. Jesus lhes disse: Por acaso nunca leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O salmista, amados irmãos e irmãs, nos convida a refletir sobretudo a nossa convivência com Deus da vida e dizer, sobretudo, amados irmãos e irmãs, que o Deus da vida olha para nós e procura se servir da nossa vida. Como diz então o Salmo, ao próprio Deus dizendo: Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Todos nós somos convidados a servir ao Senhor com o coração, com a própria vida. A primeira leitura, amados irmãos e irmãs, se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo de 1 a 13. E nos convida, amados irmãos e irmãs, a caminhar com este profeta de Deus. O Senhor diz a Samuel: Até quando ficará chorando por causa de Saul, se eu mesmo o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Samuel ponderou. Ele diz: Como posso ir? Se Saul souber, vai me matar. Amados irmãos e irmãs, então, o Deus da vida que está para eleger um novo rei. Como é o nome deste rei? Nós o encontramos, sobretudo, amados irmãos e irmãs, a partir, então, sobretudo, do versículo, poderíamos dizer, versículo 13. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. Então, Davi é ungido como rei. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A seguir, Samuel se pôs a caminho e voltou para Ramá. Então, Davi, amados irmãos e irmãs, este Deus
É este rei, melhor dizendo, elegido por Deus. Davi foi escolhido por Deus. Davi foi elegido pelo Deus da vida, pelo Deus da vida. Primeiro, Samuel se deixa levar pelas aparências. Quando chega na casa, então, de Jessé, de Belém, ele vê os filhos mais fortes e certamente ele crê que algum deles poderia ser, então, o escolhido. Mas o Senhor diz, o Senhor não escolheu nenhum deles. E Samuel então acrescenta, estão aqui todos os teus filhos? Jessé responde, resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. Há esta dinâmica do Deus da vida de escolher os mais pequeninos, de ter uma predileção, vamos assim dizer, pelos pequeninos. Davi era o caçula e ele escolhe esse pequenino para governar Israel. Amados irmãos e irmãs, por fim, o Santo Evangelho nos coloca diante deste conflito, desse embate da prática da lei de Israel, sobretudo a lei sabática. Os discípulos de Jesus estão passando por um campo de trigo em dia de sábado, eles sentem fome e começam a arrancar as espigas enquanto caminhavam para comer. Os fariseus que ali estavam, ao verem Jesus, diz, olha, porque eles quem? Seus discípulos, estão realizando em dia de sábado o que não é permitido. Não podia se fazer nenhum tipo de trabalho no dia de sábado. O sábado era o dia dedicado para o descanso, pois Deus trabalhou 6 dias no ato da criação e no 7º dia descansou. Jesus então recorda, sobretudo, amados irmãos e irmãs, aquilo que havia acontecido na história da salvação. O que Davi e seus companheiros realizaram quando tiveram fome. Eles adentraram a casa de Deus, foram no templo e comeram os pães que eram oferecidos a Deus. E isso era somente permitido ao sacerdote. Somente ao sacerdote. E Jesus então conclui dizendo, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, estava de certa forma, dentro da compreensão judaica, enaltecendo demais o dia da semana e colocando de escanteio a dignidade humana. Então Jesus diz, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Portanto, o Deus da vida é o Senhor do sábado, o Deus da história, o Deus da vida. Portanto, amados irmãos e irmãs, hoje em dia também nós poderíamos até dizer, sobretudo, para nós católicos, nós não guardamos mais o 7º dia, nós guardamos o 1º dia da semana, o domingo, o dia do Senhor, Dominus Dei, e é um dia que a igreja então pede para que seus fiéis possam guardar, não trabalhar, possam viver esta graça de frequentar então as celebrações da Santa Missa, de estar com seus familiares. Mas vivemos em um mundo, amados irmãos e irmãs, em que muitas vezes algumas pessoas não têm essa oportunidade, devido ao trabalho, às vezes 5 por 1, enfim, tantas realidades. O que a igreja recomenda, sobretudo a essas pessoas, uma vez que possivelmente em algumas realidades não tem como mudar essa dinâmica. O trabalho é importante para a subsistência da família. Então, procure, de certa forma, sobretudo, eleger um dia em que se pode viver este tempo, esse dia do Senhor, em que se pode, amados irmãos e irmãs, ir à igreja, ir ao encontro do Senhor que está no sacrário, se houver a celebração da Santa Missa, celebrar naquele dia, dedicar este tempo a estar junto da família, se os demais familiares trabalham durante o dia, mas os momentos em que estiverem juntos, valorizarem esse tempo em família. É de fato consagrar esse dia ao Deus da vida, o Senhor da história, para que possamos assim nos refazer, para que possamos assim, amados irmãos e irmãs, cumprir esta obrigação de guardar o dia do Senhor, honrar o seu santo nome e também, amados irmãos e irmãs, promover o amor para com Deus e nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.